19 horas e 57 minutos, quarta-feira, dia 25 de novembro. Estamos aqui, pessoal, estamos sobrevivendo. Estamos aqui mais uma vez online. Coloquei uma musiquinha aqui, mas acho que acabou ficando. Boa noite a todos, uma satisfação imensa. Voltamos. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui, obrigado a todos pela presença, pela companhia em mais um dia. Obrigado por estar aqui fazendo parte dessa jornada. 34º episódio do GT Live. Felicidades, Diógenes, feliz aniversário, paz, saúde, já liguei, desejo aqui ao vivo também para você tudo de bom de sua vida, meu compadre, meu irmão de outras vidas e dessa vida também. Bom, pessoal, longa jornada, né? 34 episódios. Hoje a gente... Vocês estão me ouvindo bem aqui? Tudo tranquilo? Estão ouvindo direitinho? Me falem aí. E são 34 episódios. A gente tem procurado nesse tempo aqui... Deixa eu chamar aqui por favor, o pessoal da produção aqui. Peraí, rapaz, sai fora. Eu quero falar. Falar o quê, rapaz? Eu quero falar. Oi, gente. Pronto. Mas, home office, né? Eu acho que home office é isso daí, viu? Home office, ela vem, ela entra, é um pulando por cima, outro pulando por baixo. E, bom, a gente tá aqui, 34º dia. Todos estamos passando momentos bem difíceis. E essa quarta tem me ajudado bastante. Que a companhia de vocês sempre faz bem, é uma companhia que agrega, que faz um marco na semana, né? Você tem um fim de semana em que a gente descansa e que a gente se prepara, e a quarta-feira é bem no meio da semana que dá aquela quebrada que faz a gente enfrentar cada dia. Eu agradeço muito a vocês pela companhia, cada um de vocês poder dedicar esse tempinho aqui para me ouvir. Hoje a gente vai falar sobre dor nas pernas, e acho que uma das coisas que mais acometem, mais que a gente atende no consultório, é dor nas pernas. Eu vou tentar trazer para vocês aqui as principais causas, por que a gente sente dor, e aí eu quero que vocês perguntem tudo o que quiserem saber, para a gente poder trocar ideias, a gente poder tirar todas as dúvidas e fazer que esse momento seja cada vez sempre proveitoso para todos. Beijo a todos que estão chegando. Deixa eu ver aqui, Veveca, Diógenes, a galera toda chegando aí. Antes de começar a falar sobre dor nas pernas, eu queria já contar pra vocês, a semana que vem tem mais um tema legal, né? Semana que vem tem que ter um tema que foge um pouquinho de doença, a gente não quer ver só doença, é importante falar sobre doença, sobre sintomas, sobre o que é que nos acometem, mas a semana que vem eu vou ter aqui uma convidada ou duas, eu tô fechando ainda, mas uma convidada já tá certa, que a gente vai falar, o tema vai ser como conquistar pessoas. Então, você aí que quer ouvir, que vê o que a ciência diz sobre como conquistar pessoas, o que a ciência traz de ferramentas, de sugestões, como podemos conquistar pessoas, tanto profissionalmente, ou seja, no ambiente de trabalho, em entrevista de emprego, como socialmente no dia a dia, né? Como conquistar pessoas, como influenciar e conquistar pessoas é um tema legal que a gente vai trazer aqui para vocês, pra gente bater um papo. E eu quero saber aí de todo mundo que está presente, quem que se considera uma pessoa conquistadora, quem é que agrada, quem é que sempre sorri, quer seja com os lábios, quem é que sorri, quem quer seja com os olhos. Mas vamos falar aqui de um pouquinho desse problema que acomete tanta gente. Ultimamente, no consultório, eu tenho recebido um número ainda maior. Deixa eu só gravar aqui, só um minutinho, gravar aqui mudou aqui o layout do... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Não está deixando nem eu escrever aqui, que eu escrevi aqui. Alguém, por favor, escreva aí, por favor. Tema de hoje, dor nas pernas. Escreva aí, pessoal, que eu tô tentando aqui, o negócio não tá deixando, não. Áurea, obrigado, minha querida. Beijo, Anne. Até hoje eu espero a senhora, viu? E aí mudou algumas coisas aqui, eu tô tentando descobrir tudo, mas esse não tá deixando aqui eu botar aqui. Adri, pensei que você ia faltar hoje. Você e Araújo, tem uma galera que aqui é presente sempre. Mas vamos falar de dor nas pernas. Tem aumentado muito essa questão da... Pronto. Obrigado, a produção, tá aí.
escrevendo aí. Tem aumentado muito as queixas nos últimos meses, né? Como eu falei, estamos no 34º GT Live, são 34 episódios toda semana. É a Ana que tá aí? Obrigado a presença do pessoal da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Seção Bahia. Não sei se é a nossa presidente que está na área, a doutora Ana Célia. Se for, um beijo no coração. Se não for, quem esteja também, um beijo também. Obrigado pela presença. Mas esse tema tem aumentado muito. Eu vou tentar destrinchar as causas, por que acontece, como acontece e o que pensar e quando procurar o profissional. Mas antes eu queria começar a falar com vocês por que é que eu acredito que tem aumentado tanto. Acho que até faltou dar uma escovada aqui na sobrancelha, mas não tá tão mal, não. Por que é que tem aumentado tanto o número de pacientes que chegam no consultório com queixa de dor nas pernas? Eu vou ampliar um pouco isso para dizer que o número de pessoas que têm chegado com dor tem aumentado. Não só dor nas pernas. Dor de cabeça, dor nas articulações. Então, esse número de pessoas que tem crescido com essas queixas. Beijo, Aninha, minha presidente aí, fazer uma reverência, um beijo no coração pro seu que eu amo demais. Mas por que isso tem aumentado? O estresse tem tudo a ver com dor, tem tudo a ver com doença. E se a mente não tá bem, o corpo também não vai bem. Isso é um ponto importantíssimo para a gente discutir. E o que é que tem acontecido nos últimos 10 meses? Estresse. Estamos em pandemia, estamos fechados, estamos trancados, estamos limitados, e isso naturalmente faz com que a gente comece a ter sintomas, a gente chama isso de somatização. Então a gente, no estresse, esse estresse passa a exteriorizar de alguma forma, né? A gente exterioriza o nosso estresse, o nosso momento de dificuldade com dor. Isso pode ser uma enxaqueca, pode ser uma dor de cabeça mesmo, que não seja necessariamente uma enxaqueca. Beijo, Érica, Dom de Manhã, Cris, um beijo. Então, a gente tem recebido muitos pacientes com essa queixa. Célia, que não pode deixar de estar aqui, obrigado, Célia, pela presença, de dor na perna, mas também tem dor na cabeça, tem paciente que chega e fala, olha, não sei nem por onde começar, porque eu dói o corpo todo. E dói mesmo. Se antigamente a gente dizia, é da sua cabeça, não existe da sua cabeça. Existe uma somatização, existe uma transferência de um estresse para o nosso corpo. Então, esse é um dos motivos. Primeiro, por que tem crescido o número de pessoas com dor nas pernas? Eu não lembro quando eu atendi homens no consultório com quadros claramente de estresse, homem de 40 anos chegar no consultório, sentar e chorar é muito difícil, assim, porque o homem ele acaba tendo questão cultural, ele se fecha, mas ultimamente eu tenho atendido, não um, mas atendi vários com essa situação, que começa com a queixa de dor, quando a gente vai ver, na verdade, não é essa dor e é uma somatização. Mas vamos lá, vamos partir para a dor específica. Por que é que as nossas pernas doem? Quando a gente vai procurar um profissional, e é importante que a gente primeiro tenha ideia de qual profissional procurar. E muitas vezes a gente hoje não tem tanto tempo, ou não tem tanto dinheiro mesmo para, né? Então, quanto mais a gente puder ir naquele profissional mais acertado, melhor por uma questão de tempo, para você se resolver mais rápido, mas também melhor por outras questões, quer seja financeira, e você ir passando os seus estágios e melhorando. Então aqui vamos começar hoje pela origem. Qual a origem da dor nas pernas? Então, quando a pessoa fala que tem dor nas pernas, é muito comum, a primeira coisa que a pessoa pensa logo é circulatório. Eu estou com dor na perna, é circulação, e eu vou no angiologista. Então, primeiro, a dor nas pernas, ela pode ter 4 principais origens ou causas. Ela pode ser uma dor de origem ortopédica, que a gente vai ver quais são os tipos e o que é que acontece. Ela pode ser uma dor de origem neurológica, pode ser um nervo inflamado, a gente vai ver todas as causas, ou pelo menos as principais causas de origem neurológica. Ela pode ser uma dor circulatória, como a maioria acredita que seja uma dor circulatória. Vamos ver quando o médico ele direciona para essa causa circulatória. Ou ela pode ser uma causa reumatológica, um processo inflamatório, o famoso reumatismo. Então, assim, é importantíssimo a gente entender esses detalhes para a gente procurar o profissional correto e até a gente se cuidar da melhor forma até chegar a esse profissional. Quem tiver dúvidas, clica na interrogação, manda sua dúvida, eu vou responder todas as perguntas.
Então vão perguntando, eu vou deixando aí, à medida que a pergunta for chegando, a gente vai respondendo. Mas antes da gente ir para cada tipo de dor, é importante entender como a gente faz isso. O que é que me faz pensar que uma dor é de um lado, que uma dor é de outro? O que é que me faz um paciente, muitas vezes ele entra no consultório, só me diz o que está sentindo, eu já sei de antemão, até mesmo antes de examiná-lo, já sei o caminho. Então o quê? Então, a primeira coisa que a gente pergunta é, qual tipo da sua dor? Cada tipo de dor direciona para um tipo de doença, um tipo de causa, um tipo de origem. Então, por exemplo, se você tem uma dor que queima, é um quadro, a gente pensa em algo. Se você tem uma dor que arde na parte de cima da coxa, é uma coisa. Se você tem uma dor que cansa, um cansaço, uma sensação de peso, é outra causa. Então, o tipo de dor é importante você definir quando você vai procurar uma ajuda ou quando você está pensando o que é que você tem. Então, primeira coisa, qual tipo de dor? A segunda coisa, importantíssima, é que horas que essa dor surge. É pela manhã? É o dia todo? É uma dor que acontece quando você acorda e melhora no fim do dia? É uma dor que surge apenas no fim do dia? Então, esse ponto de quando essa dor aparece e quando ela some, se é que some, é fundamental também para a gente direcionar para daquelas origens que a gente falou no início e que a gente vai destrinchar passo a passo. O outro ponto importantíssimo é o fator que faz essa dor aparecer, que a gente chama isso de fatores predisponentes. Quais são os fatores? O que é que, quando você faz, essa dor aparece? O que é que, quando você faz, essa dor desaparece? Por exemplo, se você tem uma dor que ela só surge quando você anda, tem uma causa. Se você tem uma dor que ela só surge quando você deita, tem uma outra causa. Se você tem uma dor que só surge quando você acorda e melhora, totalmente diferente. Então, cada um desses pontos a gente leva em consideração. Abraço, Vinícius! A gente leva em consideração para poder definir para que caminho nós vamos seguir. Então, vamos lá. Vamos começar pelas causas reumatológicas. Araújo, já tinha falado aqui que você estava demorando, viu? Tá com a perninha sem dor, não apareceu. Acho que tá com a perninha malhadinha, não tá doendo não, é? Mas as causas reumatológicas, é lógico que a ideia não é... Olha, agora está chegando aqui uma das minhas convidadas da semana que vem, Vanessa. Eu vou parar um pouquinho aqui para falar para quem não ouviu. Vanessa vai me ajudar na próxima semana, vai dar fazer uma participação super especial e nós vamos falar aqui sobre como conquistar pessoas. Para quem não viu, fique atento. Araújo Camões, fique ligado. Se retentor estourado manda para retífica. E semana que vem nós vamos falar, vai ser muito legal. A gente vai falar aqui como a gente faz para conquistar pessoas. Então, quem está curioso, fique esperto. Então, obrigado pela presença, Vanessa. Obrigado por ter aceitado o convite. Semana que vem estaremos juntos aqui, tá? Mas seguindo, as doenças reumatológicas vamos resumir, né? São aquelas inflamatórias. Lembra de reumatismo da vovó? Então, antigamente a gente relacionava muito os reumatismos boa noite, Ana, Cris, as pessoas mais velhas. Então tá com reumatismo, é um velhinho, uma velhinha, aquela junta, né, que é a articulação, as juntas, a articulação inchada. Então já tem uma aí, viu, Vanessa? A Anne já disse que vai estar presente amanhã na live para perguntar um monte de coisa, se ligue. Meu pai, a benção meu pai, chegando na hora, eu já ia perguntar cadê meu pai que não tá aqui, já ia parar tudo e mandar buscar ele, viu? Meu pai tem que estar presente, que ele é o nosso... ele, além de assíduo, ele faz o comentário pós-live. Amanhã é dia de comentário do seu Gilberto pós-live, como é que foi, se eu fiquei bem, se eu tava barbeado. Amanhã tem uns comentários do seu Gilberto. Mas as causas reumatológicas são as causas que dão processos inflamatórios nas juntas, nas articulações. E por que a gente entrar em causas reumatológicas aqui? Eu vou colocar dentro das causas reumatológicas as síndromes pós-viroses. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Eu tenho atendido muito pacientes pós-chikungunya com muita dor. E muitas vezes a dor é tão intensa que ele refere como uma dor na perna toda. E a investigação a gente descobre que a dor é localizada nas articulações. Então, as doenças reumatológicas, no geral, então tudo que a gente está falando aqui é geral, tá? Então, para a gente ter um norte, é lógico que a ideia não é definir. Alô, voltei. Travou um pouquinho aqui. Estão me ouvindo bem?
Travou, acho que a... Vou ver se eu paguei a conta aqui. Opa, não, tava travado sim, Adri. Rubinho, obrigado pela presença, Rubinho. Eu falei seu nome semana passada, sei que você não pôde, mas lembrei e comentei aqui da mensagem que você me mandou, viu? Sucesso, sorte, tamo junto sempre. Estão me ouvindo? Tudo ok? Seguindo aqui. Então, as doenças reumatológicas são aquelas doenças que inflamam as articulações. A pessoa chega, chikungunya. Chikungunya, assim, a gente fala muito sobre Covid. Realmente, Covid é uma coisa importante, tem que levar a sério. Mas tem outras doenças. Então, chikungunya é uma doença que tem deixado muita gente quase que aleijada. É impressionante. Eu tenho entendido algumas pessoas que chegam de cadeira de rodas no consultório. Só primeiro ponto para se definir se é uma doença reumatológica é pensar na localização da dor. A dor de origem reumatológica, ela está nas juntas, nas articulações. Dói quando dobra uma articulação. Então esse é o primeiro ponto. Se o paciente fala, quando eu dobro, dói, quando eu mexo, então eu já direciono isso. Então provavelmente não é circulatório, provavelmente é de origem reumatológica. E geralmente as doenças reumatológicas acometem mais de uma articulação. Você tem joelhos, tornozelos, punhos. Então a gente já começa a direcionar que esse tipo de dor não vai ser uma dor de origem circulatória. Segunda causa que a gente vai falar aqui, eu já vou ver, já está chegando um monte de pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto, a gente já vai falar aqui sobre isso aqui. Então tá tudo dentro aqui. Então vamos seguindo aqui. Próxima coisa que a gente vai falar sobre as doenças de origens neurológicas. Bom, vou contar que até seu Gilberto tá aqui na área. Obrigado, pós-operatório Salvador, pela presença. Era até para te convidar para entrar ao vivo para falar de pós-operatório aqui. Eu não consegui falar você com a semana, mas já fica aqui desde já o convite para a gente conversar um pouquinho sobre o pós-operatório de cirurgia de varizes. Vamos combinar depois aí para explicar para o pessoal por que mudou totalmente, por que a gente consegue botar o paciente para voltar 48 horas para fazer tudo. Mas não é o tema de hoje. Voltando à neurológica. As causas neurológicas, eu vou contar a história de seu Gilberto que estava aqui, depois ele puxa minha orelha, mas ele chegou há uns anos com uma dor na perna, que ele foi para mim, foi procurar um angiologista, né? Seu Gilberto foi procurar um angiologista. E chegando lá, meu pai, chegando lá não, foi em casa mesmo, eu falei, meu pai, procure ortopedista, porque essa não é uma causa circulatória. E ele foi ortopedista, chegando lá, o colega mandou de volta para mim, que era circulatória. Então, só para vocês entenderem que muitas vezes até o próprio médico tem dificuldade de identificar. E eu falei, não. E por que naquele caso eu tinha certeza que não era? Bom, as doenças neurológicas, elas seguem, em geral, um caminho. Por exemplo, se eu tenho uma dor que segue o caminho da parte lateral da coxa, então quem assiste já sabe que eu não posso levantar para mostrar porque, né, detalhe, um segredo aqui, mas se segue pela face lateral da coxa, doença neurológica, é algum nervo inflamado. Quando a gente fala em nervo inflamado, pode ser problema de coluna, ciático, e o ciático é aquela dor que vem lá do glúteo, vai por trás da coxa até a perna. Isso é uma dor de origem neurológica, não é circulatória. Então, aquela dor que vem da raiz da coxa aqui por trás, sempre pensar em algo ou neurológico ou ortopédico. Então, é um ciático inflamado, uma hérnia de disco. E a hérnia de disco, apesar de ser, a gente considerar como causa ortopédica, porque é coluna, mas ela comprime, inflama o nervo, e aí entra também como uma causa neurológica, porque é uma inflamação do nervo, apesar de a conduta ser ortopédica. E tem as doenças neurológicas que são mais difusas. Aí é um pouco mais, o diagnóstico é um pouco mais difícil. Que é assim, aquela pessoa que sente queimor intenso nas pernas. Então, queimou. Dor que queima muito. Então, lembra que eu falei no início, tipo de dor? Então, se você tem aquela dor, sua perna está queimando. Tem paciente que chega e fala, olha, eu coloquei gelo, coloquei bolsa de gelo nas pernas. Muito provavelmente não é de origem circulatória, e sim neurológica, alguma neuropatia. As neuropatias são as inflamações dos nervos. Bom, vamos chegar agora da terceira grande causa, para depois a gente azia não, azia é outro tipo de queimor, outro tipo de, não é nem na perna não, mas é perto das varizes do estômago também. Mas vamos chegar agora nas causas ortopédicas e por fim, aí sim, nós vamos falar de tudo sobre dor nas pernas de causa circulatória. Então a gente está, para quem está chegando agora, a gente está afastando tudo que não é circulatório e no fim nós vamos falar o que é realmente que quando for
me procura ou procura outro colega angiologista, porque aí você já vai saber que é. E aí vamos chegar nas causas ortopédicas. Bom, primeira coisa que todo mundo precisa entender que todo mundo associa ortopedia com osso. Sim, ortopedia é osso, mas não é só osso. E, infelizmente, às vezes acontece de o paciente ir no ortopedista, ele pede o raio-x e manda de volta. Muitas vezes acontece isso. E assim, só o raio-x não define. Por quê? Porque o raio-x só vê osso. E beijo, Anastasia. Ortopedia é uma articulação inflamada, que é diferente da reumatológica, que são várias. Meu amigo Cláudio, rapaz, eu só tenho figura aqui fantástica entrando. Ó, vou deixar já aqui ao vivo aqui um convite para meu amigo Cláudio Cunha fazer uma live comigo falando para vocês tudo sobre emagrecimento. Mas se ele topar, vamos ver se ele aceita, né? Porque ele é artista. Artista tem uma agenda cheia. Mas se ele tiver espaço na agenda, vai ser ótimo trazer ele para conversar com vocês aqui. Mas, então voltando às dores de origem ortopédica. E pegando já o gancho da presença do Cláudio aqui, primeiro ponto, aquela dor na perna para quem tem sobrepeso e obesidade, imagine que vai melhorar sim, reduzir o seu peso. E as doenças ortopédicas que eu já falei no início, não é só de osso, então você tem as doenças ortopédicas, uma articulação, um tendão. Então o que é tendão? Tendão é o que segura a junta. Então, inclusive é um nome interessante, né, que a gente chama muito no interior de junta. Beijo, Ritinha! Eu já ia cantar sua música, viu, Rita? Rita, volta. Cadê Jajal? Então, assim, para o osso ficar junto, por isso que no interior a gente chama de junta, que são as articulações, existem os tendões, que é como uma espécie de cordões, né? Cordões fibrosos, são cordões que amarram e seguram aquele osso um no outro. Beijo, Veveca. Amarra. Você conhece Cláudio também? Rapaz, aqui todo mundo vai acabar se conhecendo desse jeito. Ele é um grande irmão, um grande amigo, viu, Veveca? E esse tendão, ele pode estar inflamado. Esse tendão pode estar rompido. Então, isso pode ser uma causa. Quando é que a gente pensa em causa ortopédica? Então, se você vai me procurar para fazer uma consulta com a dor na perna e aquela sua dor é muito localizada, por exemplo, eu tenho uma dor aqui no joelho. Mesmo que seja atrás do joelho, é muito provável que seja ortopédico. O que é que você pode fazer em casa para tentar direcionar? Entendendo? O cara já entrope as artérias do coração. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que é que você pode fazer? Se você dobra a sua articulação, se você dobra a junta, e você sente dor ou dificuldade, pense em algo ortopédico. Mas não é só isso. Ortopédico também pode ser as tendinites, né, que são os tendões, como eu falei. Pode ser as artroses, e isso aí é muito comum no idoso, que é o envelhecimento da articulação, ele perde o deslizar, né, da junta, e ela começa a corroer, tem um líquidozinho, ele vai secando, e aquilo ali vai corroendo e vai criando, e isso é um processo crônico, vai piorando a cada dia, então pode ser artrose. Mas temos que lembrar também dos traumas, pancadas. Talvez a pessoa toma uma pancada, tem uma história bem bacana, há um mês, uma prima até me ligou que estava com uma dor na perna, depois de uma pancada e tal, e não estava na mesma cidade que eu, e continuou sendo tratada como se fosse uma pancada, e realmente foi uma pancada, mas ela tinha um hematoma imenso. Ela passou 2 semanas indo e voltando, tomando remédio. Quando foi pra mim que eu fui fazer um exame, ela tinha 100 ml de sangue dentro, né, coletado. Eu tive que aspirar com agulha e tive 100 ml de sangue. Então, assim, pancada é importante como causa, principalmente que às vezes a pessoa toma uma pancada na perna, incha a perna toda, as pessoas às vezes até esqueceram que tomou uma pancada e acha que é circulatório, e quando vai ver lá, você tem uma lesão, um hematoma, um rompimento. Tem uma que eu gosto muito de falar e que a gente vê muito no consultório, que é a síndrome da pedrada. Para quem, acho que você está andando normalmente e de repente você sente uma fisgada na perna. Isso a gente chama de síndrome da pedrada. E foi descrito originalmente como as pessoas falavam como se tivesse tomado uma pedrada na perna. Isso é uma causa importante e comum de dor na perna, e que tem que ser diagnosticado, porque dependendo do tratamento você pode até piorar essa causa. Nesse caso de causas como síndrome da pedrada, nesse caso específico, a causa já é a ortopédica, mas o cirurgião vascular angiologista cuida porque você tem sangramento dentro da musculatura. Mais um que é muito importante também, que as pessoas têm muito, que é uma dor debaixo do pé. E deixa eu ver algumas perguntas aqui. Vou começar com uma aqui. A
ao levantar pela manhã, sentir formigamento e choque nos pés. Vamos lá. Então, formigamento e choque nos pés. Formigamento. Sintomas. Chayane, obrigado pela presença. Formigamento. Vamos lá. Sintomas que surgem pela manhã quando você acorda. Sintomas que surgem pela manhã quando você acorda, geralmente não tem origem circulatória. Por quê? Imagine, você dorme deitado. Agora, quem aí dorme em pé, tô falando, isso é para quem dorme deitado. Se você dorme deitado, você favorece a gravidade, o sangue circula melhor. Se o sangue circula melhor, naturalmente você não vai ter dor de origem circulatória. Então, sintomas matutinos de quem não passou a noite na balada em pé, você não tem como causa uma doença circulatória. As doenças circulatórias você tem um sintoma vespertino. À tarde a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria falar antes disso uma coisa que acontece muito, que é dor debaixo do pé. Então é muito comum, as mulheres sentem muito, principalmente quem usa aquele salto alto demais. E para quem quer saber sobre salto alto e dor nas pernas e varizes, eu falo já. Mas assim, existe aquela dor embaixo do pé. E como é que é a dor debaixo do pé? Como é que é a dor debaixo do pé? Quando pisa, você sente dor. Na maioria das vezes, e é muito comum a gente receber paciente com essa queixa, e a história começa assim. Eu tive uma dor debaixo do pé, no pé esquerdo, e piorou e passou para o direito. Pegou no direito. Isso é real? É. Por quê? A dor debaixo do pé, na grande maioria das vezes, é em decorrência de uma inflamação em uma parte do pé que está embaixo da pele. Essa inflamação pode ser por uma pisada errada, por um salto muito alto, por um calçado que não está apropriado para o seu pé. Para quem não sabe, existem calçados que são apropriados para o tipo de pisada, que chama prona e supina, se o pé está de um lado ou o pé está de outro. Então, você vê que se o seu calçado ele gasta mais de um lado do que de outro, provavelmente você precisa de um calçado que compense essa pisada. Então, nesses casos específicos, pode inflamar debaixo do pé. Isso chama-se fasciite. E a fasciite é uma inflamação que dá embaixo do pé. E depois você descansa esse pé porque tem dor, pisa no outro, sobrecarrega o outro e você tem dor nos dois pés. E, infelizmente, a recomendação é repouso, gelo e fisioterapia. Pois é, Val, se for fasciite, quanto mais pisar, pior. E eu digo a todo mundo, morcego não tem fasciite, morcego não tem varize, porque ele fica de pernas para o ar. Então, pisou, pois é, Valder, então, pisou, pode complicar. Já chegamos a um ponto de que, assim, já sabemos o que é causa ortopédica, já sabemos o que é uma causa reumatológica, todo mundo aí já sabe, já pode me ajudar a responder as perguntas aí, já sabe. Agora vamos para as causas circulatórias, vamos para a nossa área, vamos para o que eu sei mais, né? Porque o que a gente falou aqui foi para afastar. Doenças circulatórias. Vamos ver algumas perguntas que já tem aqui. Tem uma pergunta aqui de dor na panturrilha, se pode ter origem circulatória. Sim. Principalmente se a dor for ao fim do dia, se a dor for uma dor tipo cansaço, se a dor for aquela dor que melhora com o repouso. Você vai pensar em origem circulatória. O mais comum é você sentir na perna esquerda, mas também pode ser só na direita. Mas geralmente é mais uma do que a outra, mas com essas características. Isso são características de uma má circulação venosa. Cansaço, peso que piora com o passar do dia, que piora no fim do dia, que quando você viaja durante muitas horas, né, Ritinha? Quando você vai pegar um avião, vai lá para Dubai, passear, quando você viaja durante muitas horas, sentado e você chega com aquela perna cansada, inchada, isso aí realmente é causa circulatória de doenças venosas. Só que existem outras doenças que as pessoas se atrapalham muito, que são as doenças arteriais. As doenças venosas são varizes, veias, vasinhos, cansaço nas pernas. Elas não costumam complicar com, por exemplo, uma amputação, uma perda, não costumam dar isso. Agora, as doenças arteriais... Beijo, Val. As doenças arteriais são as mais graves, aquelas que acometem as artérias.
As artérias é que levam o sangue, que leva oxigênio, que leva nutrientes. Se elas entopem, aí sim pode ter complicações graves como amputação. E quando é que isso acontece? Para vocês não ficarem assustados. Primeiro, o risco é maior acima dos 60 anos, para principalmente quem tem diabetes e quem fuma. Se você não tem diabetes e não fuma, o seu risco de ter uma doença arterial periférica, não estou falando de cardíaca, pernas, é muito pequeno. E essas doenças não dão nos braços. Então, estou com a dor no braço. Geralmente, ou na maioria das vezes, a sua dor no braço não é de origem circulatória. É muito comum também a procura, mas geralmente é causa ortopédica. Quer seja um nervo inflamado, uma bursite. Então, dor no braço, a priori, não é circulatório. Dor na perna, se for um cansaço, doença venosa, veia procurar. As doenças arteriais, essas que entopem, essas que são causadas por quem tem diabetes, por quem fuma, a dor é totalmente diferente. Então, para não atrapalhar, a dor da doença das artérias é uma dor que piora quando você caminha. Aí a pessoa te fala, eu caminhei, não aguentei, parei. Quando eu parei, melhorei. Isso chama-se claudicação. Não é de Cláudio que estava aqui há pouco, não. Claudicação intermitente é aquela dor que melhora quando você descansa. Dito isso, a gente tem aí a grosso modo, uma relação das principais causas de dor nas pernas. Então, não precisa agonia, não precisa ansiedade. Tá com dor na perna? Primeiro ponto é identificar o quanto isso te incomoda, em que horas te incomoda e como te incomoda. Definindo, você tem condição de procurar, saber se você vai procurar um ortopedista, se você vai procurar um angiologista, se você vai procurar um neurologista, dependendo de todas essas causas que a gente falou há pouco. Mas a dor na perna, ela só é um sinal de gravidade circulatória se junto com ela você tiver um arroxeamento dos dedos e a dor for muito forte mesmo em repouso. E aí realmente você precisa procurar um médico com urgência. Fora isso, tomar analgésico, procura o profissional para poder tentar identificar o que está acontecendo. Vamos ver perguntas aqui? Vamos ver uma aqui. Tenho ficado muito tempo sentado e acordo com ficamento de choque nos pés. Pode ser circulatório? Sim. Então, olha o que eu falei há pouco. Quanto mais tempo você permanecer com as pernas para baixo, sentada ou em pé, pior. Quanto mais tempo você ficar com a sandália rasteira, pior. Então, para quem pergunta, um salto alto é bom? É bom. Um salto de 3, 4 centímetros. Se usar um salto 15, um salto muito alto, você vai estar trabalhando, utilizando ou forçando a musculatura da parte anterior da perna, da parte da frente. Se você usa um salto baixo, 3 ou 4 centímetros, você vai estar trabalhando a sua panturrilha. Quem malha, que faz exercício físico, se correr e fizer as atividades da ponta dos pés ou com um calçado que tem um leve salto, né, um tênis apropriado, vai ver que você trabalha muito melhor a panturrilha. Trabalhando a panturrilha, você vai ter melhor resultado circulatório. É duplicone, você tem por um lado, tem por outro. Então, o que é que eu recomendo para quem trabalha muito tempo sentado? Se puder usar a meia, se tiver sido prescrita, já use uma meia. Se você não foi no médico, não tem essa meia prescrita, use uma meia suave. A meia suave não precisa de prescrição médica e ela vai te ajudar sim. Então a meia suave é uma meia que vai de 18 a 23 milímetros de mercúrio, não aperta tanto e você usa no dia a dia, vai ficar bem, viu, Anne? Você usar a meia suave. E a outra dica é você fazer o movimento de dorsiflexão do pé, que é dobrar o tornozelo, fazer várias vezes ao dia. Isso serve quando estiver no trabalho, isso serve durante uma viagem, isso vai melhorar a circulação, porque vai ajudar a bombear o sangue e vai melhorar o sintoma de dor, vai melhorar o sintoma de cansaço, vai melhorar o sintoma de peso nas pernas. Tudo isso melhora com essas dicas aqui. Vamos seguir aqui outra pergunta. Quem tiver pergunta vai fazer. Aqui sobre dor nos braços, eu até já respondi, né, que dor nos braços, para todos os efeitos, não é de origem circulatória. Então, dor nos braços, você vai pensar aí. O mais comum que eu vejo é, se a dor é mais alta, aí você vai procurar uma causa aqui, ou no ombro, um bursite, um problema no ombro, ou alguma inflamação em um nervo que passa aqui perto do pescoço. Então, dor nos braços, circulatório, até que se prove o contrário,
Não. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Uma que não foi ainda. Bom, aqui tem uma pergunta sobre se pode botar gelo, sobre tratamento. Ó, lógico que tratamento sempre vai variar de acordo com a causa, mas evite colocar gelo. Ah, mas está queimando minha perna. Primeiro, o gelo pode queimar. Então, para quem não sabe, gelo, eu mesmo tive com uma dor na cola, dormi com gelo nas costas, queimou. Então, gelo queima. Primeiro, se for colocar gelo dentro de um pano, uma bolsa de gelo no lugar que dói. Nada de botar os pés dentro de bacia de gelo, isso pode queimar. Já tive casos, pessoas que se queimaram exatamente assim. Bom, hoje vai ser uma live rapidinho, pessoal, porque realmente não estava na programação, eu passei o fim de semana meio de sinusite, meio barreado, e eu não queria deixar vocês sem esse momento aqui. Como eu falei, são 34 episódios, em que a gente não ficou nem um dia sem. Hoje eu vim aqui mais dar uma ideia do que seria dor nas pernas, hoje será uma coisa mais rápida, só para tirar as dúvidas de vocês, e também convidar para a semana que vem. Vou acabar mais cedo hoje, vamos permanecer sem purar uma quarta-feira, mas hoje a gente vai acabar mais cedo. Hoje, quem já me viu tá notando que eu tô até talvez com uma voz um pouco diferente, mas realmente que a sinusite foi meio braba. Mas eu queria agradecer a todos. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Hoje vai ser rapidinho hoje, para eu me recuperar para semana que vem voltar com mais força. E só retomando, semana que vem a gente vai ter aqui como conquistar pessoas. Depois a gente vai ter uma live aqui sobre deixa eu ver, meu Deus, sumiu aqui, né? Deu um branco aqui. Mas eu vou divulgar nas redes. Então as próximas terça-feiras já estão juntas. O Cláudio disse que aceitou. Vamos fazer uma coisa sobre emagrecimento. Então assim, já vou botar aqui para vocês o calendário das próximas quartas-feiras. As próximas 4 já estão fechadas. E a gente vai fechar as nossas 40ª live, ou seja, 10 meses de live todas as quarta-feiras. Vamos fechar com uma convidada super especial que vai ser a que fez a primeira live comigo lá no início, que vai falar sobre estética íntima, sobre laser vaginal para estética íntima. Então, vamos ter muita coisa bacana daqui até o final de dezembro. A gente vai fechar o ano com muito conhecimento e juntos. Bom, obrigado a todos por mais um dia, por mais uma presença aqui. Hoje foi no esforço para não deixar de ter vocês. Eu sei que a presença de vocês vai me fazer estar melhor para voltar semana que vem. Obrigado, pessoal. Grande beijo para todos. Tem uma perguntinha que eu vou responder rapidinho aqui de Cidinha. Cidinha, sobre vasinhos, o vasinho a gente considera como uma manifestação de uma doença. Então, por mais que você queira um resultado estético, tratar vasinho, você está tratando uma doença. Então, o tratamento ele não é só estético. Então, a gente recomenda hoje que você trate, não é corrida, não precisa sair correndo, mas realmente não é um tratamento só estético. E Dejanira está perguntando sobre varizes pélvicas, se dá dor nas pernas. Não, mas como as varizes pélvicas fazem parte de um mesmo contexto, em geral, quem tem varizes pélvicas também tem doença circulatória nas pernas, que significa a má circulação venosa, vai ter também a dor nas pernas, mas não necessariamente por causa dessas varizes pélvicas, mas você pode ter as duas coisas e é o mais comum, ok? Obrigado, pessoal, beijo a todos, até a semana que vem, excelente semana, e vamos ver se no final de semana, se eu já estiver bem, a gente já faz aqui um gin, já faz uma receitinha para vocês. Grande beijo, tudo de bom, tchau, tchau, boa noite.